eu preciso falar sobre segurança para vocês, até para tranquilizar quem nunca investiu em fundo imobiliário, investir. Eu vou passar um pouco mais rápido por essa parte aqui. Primeiro ponto, pessoal, fundo imobiliário, eles começaram lá em 1993 por essa lei aqui, 8.668. Ela que dá a constituição e o regime tributário dos fundos imobiliários. Todo investidor de fundo imobiliário tem que conhecer, todo investidor é obrigado a conhecer essa lei. Tem que ler, para entender como é que funciona o ativo que vocês investem. Tá? Mas eu vou trazer alguns pontos dela que são, eu acredito, são os mais importantes. O primeiro ponto, a CVM, acho que todo mundo aqui já deve ter ouvido falar da Comissão de Valores Mobiliários. A Comissão de Valores Mobiliários é aquele órgão do Ministério da Fazenda, do Ministério da Economia, que regulamenta o mercado de capitais. Esse órgão regulamenta a Bolsa de Valores. Na minha opinião, é um dos órgãos estaduais que mais funciona, que funciona muito bem. Vai ser difícil vocês me verem falar alguma coisa boa do Estado, mas a CVM é um dos órgãos que mais funciona e funciona bem. A CVM ela é um órgão normativo, ou seja, ela faz as normas. E aí que é importante, todo fundo imobiliário precisa ter sido aprovado pela CVM para funcionar. Então você não vai ver nenhum fundo imobiliário sendo negociado sem ter a chancela da CVM. O que já traz uma certa garantia para quem está investindo, porque não é um ativo à toa, não é aleatório. Ele teve uma chancela da CVM para funcionar. Outro ponto, todo fundo imobiliário ele precisa ter uma administradora. É uma empresa responsável por cuidar do fundo. E normalmente é uma empresa do setor de mercado financeiro que faz isso. E essa empresa, para ela ser credenciada a ser uma administradora de fundos imobiliários, ela tem que ter registro na CVM, ela tem que ter sido aprovada pela CVM. Percebam que vocês não vão ouvir falar, a lei de fundos imobiliários, vocês vão ouvir falar de gestora. Porque não é obrigado a ter gestora, mas é obrigado a ter administradora. Mas aí vocês podem perguntar, Eric, mas por que o fundo tem as duas, tem administradora e gestora? Porque é o seguinte, o mercado entendeu que a função da administradora é uma função muito mais burocrática, é a função de redigir o regulamento, de cuidar de toda a parte administrativa do fundo, de pagar os rendimentos para os cotistas, de fazer aqueles relatórios. Então, o mercado de fundos imobiliários entendeu que precisava ter uma outra pessoa, quando eu falo uma outra pessoa, é uma outra empresa que seja, especialista em mercado imobiliário. Então, se convencionou que a maioria dos fundos eles têm administradora e uma gestora. A gestora ela é responsável pela dinâmica do fundo, por comprar imóvel, por achar os inquilinos. Lembra que eu falei ontem de uma das dificuldades de você ter um imóvel físico é a gestão? É você cuidar dos imóveis, cuidar da manutenção, cuidar dos inquilinos? É a gestora que faz. Mas aí vocês podem falar, Eric, e se o fundo não tiver uma gestora? A administradora faz os dois. Os 2 pontos. Porque pela CVM, quem presta contas do fundo para a CVM é a administradora, não é a gestora. Então, pela lei, é obrigado a ter uma administradora. Tá? E aqui que eu acredito que é o maior ponto de segurança para os fundos imobiliários. Bem sobre propriedade fiduciária. Mas, Érico, o que é propriedade fiduciária? O que é isso? Propriedade fiduciária, antes de começar a falar, eu quero contar uma historinha para vocês aqui. Pessoal, a Encol, ela foi uma construtora. Eu não lembro de qual da época. Ela construiu muito imóvel, mas muito imóvel. E ela tinha algumas propagandas muito agressivas de marketing que você não pagava nada de entrada, não pagava nada de trimestral, não pagava um monte de coisa até conseguir o imóvel. Só que esse tipo de estratégia não foi bem sucedida. Porque se construiu muito, se recebeu pouco, porque abriu mão de muita receita no início, acabou que a Encol quebrou. Só que o ponto é o seguinte, nessa época, os imóveis que ela estava construindo ou em construção faziam parte do patrimônio da empresa.
E quando você tem patrimônio na empresa e uma empresa está devendo, os credores vão em cima da onde? Do patrimônio da empresa. E aí eles foram em cima dos imóveis. Foram mais de 40 mil pessoas, pra vocês terem noção. 40 mil pessoas que ficaram sem imóvel nessa época. Se vocês forem na internet, vocês vão procurar, tem processo até hoje sobre essa situação. E aí o mercado aprendeu que não se pode misturar o patrimônio do empreendimento com o patrimônio da empresa que vai construir. Exatamente pelo que aconteceu. Surgiu-se então o patrimônio de afetação, que é o nome da lei de afetação. O que é o patrimônio de afetação? Os bens do empreendimento não se misturam com os bens da empresa incorporadora. Nesse contexto surgiram as SPS, as Sociedades de Propósito Específico. O que é a sociedade de propósito específico? Por exemplo, uma incorporadora ou construtora vai construir 10 prédios. Ela vai ter que abrir 10 CNPJs, um para cada empreendimento. Todo o fluxo de pagamento, de recebimento das compras dos imóveis, tanto quanto o pagamento dos fornecedores, vão estar tudo sob o guarda-chuva desse CNPJ. Então, se a incorporadora, a construtora quebrar, tiver problema, o CNPJ do imóvel continua lá, porque o fluxo dele está lá dentro. A incorporadora não pode mexer nesse dinheiro. Exatamente pelo que aconteceu com a Ecol. Então, o que é propriedade fiduciária? É a incorporadora tratar o imóvel como se fosse dela, mas não é. O imóvel é dos donos, dos que compraram. E a propriedade fiduciária, no caso dos fundos imobiliários, é exatamente a mesma coisa. O patrimônio do fundo não mistura com o patrimônio da administradora. Então, se a administradora tiver algum problema, o dinheiro do fundo imobiliário vai estar lá dentro. Não vai misturar com a administradora. Quem pode falir é uma administradora, pode quebrar uma administradora, mas o fundo não quebra, porque ele está lá com o fluxo dele normal. Aí vem a famosa pergunta: um fundo imobiliário pode quebrar? Eu nunca vi, não conheço de nenhum fundo, porque é muito difícil o fundo imobiliário quebrar. Daí que eu passo para vocês a segurança da gente investir num fundo imobiliário. Por que um fundo imobiliário não pode quebrar? Primeiro, vamos supor o seguinte: a administradora quebrou, ou a gestora quebrou. O que acontece? Quem são os verdadeiros donos dos imóveis do fundo imobiliário? São os cotistas, foram eles que colocaram o dinheiro lá dentro. São eles que colocaram o dinheiro. Então, os imóveis, eles são do fundo. Mas pela propriedade fiduciária, você não tem o direito real sobre o imóvel. Ele é seu, mas você não tem direito real sobre ele. Por isso que você tem as cotas do fundo. Mas no final do frigir dos ovos, os imóveis e o fundo imobiliário é do cotista. Então vamos supor que uma administradora gestora quebre. O que acontece? Os cotistas fazem uma assembleia e elegem uma nova administradora. Fazem cotação, vão no mercado, buscam. Claro que vai ter um interveniente aí no meio, pode ter ser alguém do Banco Central fazendo isso. Vai eleger uma administradora, uma gestora nova e vida que segue. Sem problema nenhum. Se os cotistas também não quiserem mais administradora, eles vão lá e fazem uma assembleia e trocam. Já aconteceu com o BTLG isso. Em 2019 o BTLG não era BTLG. Ele era, agora eu não vou lembrar o nome dele, era outro nome, inclusive era outro ticker de fundo. Os cotistas foram lá e trocaram a administradora e a gestora. Aí trocaram para o BTG. Tudo bem, mas aí vocês podem falar, mas Eric, não conseguiu administradora, os cotistas não querem mais, querem encerrar o fundo. O que acontece? Você vende todos os ativos que estão lá dentro. Simples assim. Você pega os imóveis que estão lá dentro, o fundo vai lá junto com algum interveniente também, você vai lá, vende os imóveis e cada um vai receber a parte que investiu.